Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre etiqueta no trabalho agora, né, Janaína? Vamos pegar esse gancho aí dos caciques. Dos caciques. Uma coisa que é interessante a gente falar que essa coisa do chefe, né, do cacique. Tem empresa que tem um tanto chefe e pouca gente realmente para executar. Claro. E a figura do chefe, do líder, do gestor, seja o nome que queira dar, porque hoje em dia o pessoal da área de valores humanos, chefe é coisa de índio, né? Então não é chefe, é líder, é executivo, sei lá o nome. Gestor, mas é gerente, o chefe, né? Tudo, é quem manda. Muita gente tem birra dessa figura e fala muito mal do chefe. Eu falo que se a pessoa quer conhecer a solidão é virar chefe, porque ela fica solitária. Ela fica cercada de bajuladores, mas sem nenhum amigo verdadeiro. Sim. Isso é muito comum, porque a liderança, ela exige atitudes pouco agradáveis. Muitas vezes você tem que cortar alguém, e digo de maneira geral, no trabalho ou até no ministério, você tem que tirar alguém de uma posição, você vai criar uma indisposição. E isso é delicado. Quem sai ou quem perde algo, vai começar a falar mal do chefe. Isso tem me incomodado muito, porque eu tenho visto com muita frequência. Onde eu vou, seja empresa, ou você vai até num salão, as pessoas reclamando do chefe, todo mundo reclamando do chefe. E se você... Bom, a gente tem um público cristão muito forte. Se você pensar, sendo cristão, você deveria se apegar à palavra que toda liderança, ela foi designada por Deus, mesmo uma má liderança. Aí eu cito o exemplo de Saul, que muita gente fala, Davi foi escolhido por Deus. Saul também. Agora, Saul desagradou a Deus depois, né? Foi diferente. Mas Saul também. Então, ele... Foi um chefe que por um tempo foi bom, um rei que por um tempo foi bom, depois ficou doidão lá, bipolar total, e ninguém entendia Saul. Mas, veja bem, Davi serviu Saul, num período que Saul estava meio normal, ele serviu Saul, ajudou, e Saul começou a pirar, e Davi continuou lá honrando. Inclusive, quem já leu a história sabe que ele teve a oportunidade até de tirar a vida de Saul, e não tirou. Claro que no trabalho a gente não está pensando assim, né? Que você vai tirar a vida Não, tem gente que pensa. Tem gente que pensa, né? Ou pelo menos maquina uns planos tem diabólicos. Tem gente que faz até macumba pro chefe. Que horror. Então, o que eu sugiro é assim, todo chefe, gente, tem que ser honrado, seja ele pode ser terrível, um chefe terrível. Ore por esse chefe, seja o melhor colaborador que você pode ser para aquele chefe. Porque, assim, a gente tem um exemplo de Davi, que eu acho assim, o melhor exemplo na questão de lidar com o chefe, com a autoridade. Davi honrou Saul e depois ele foi honrado, ele virou o rei. Então, às vezes a gente acha que, é chefe, ele fez coisas erradas, sabe, respeite a autoridade que foi dada a ele. Algum mérito ele tem. Janaína, você acha também, assim, a gente está falando de elegância, né? Vamos falar de uma elegância unilateral. Também tem o subordinado, né, que tem que honrar o chefe. Agora, será assim que o próprio chefe, o gestor, o gerente, enfim, tantas nomenclaturas para isso, né? Não direciona a sua pergunta não, hein? Não, será que ele também deveria, assim, por ele estar gerindo e cuidando da gestão de algumas pessoas, cuidar para que ele tenha a cada dia mais conhecimento sobre liderança, porque é elegante você ver um chefe ou alguém que exerce um tipo de comando sendo um líder nato, sendo alguém que cuida, sendo alguém que dá suas decisões de uma maneira às vezes racional, porque é difícil ser líder e misturar o sentimento com a razão. Então ele é racional, mas ele tem aquela postura elegante de ser. Você acha que todo líder deveria investir em conhecimentos de liderança? Sim, porque muitas vezes a pessoa ela chega àquela posição por uma questão política ou técnica, é um bom técnico naquilo que ele faz, mas ele não tem essa liderança. Isso pode ser aprendido, tem infinitos cursos, livros diversos que a pessoa pode se aprimorar na questão da liderança. Mas o mais importante, tem uma frase que é muito boa, que fala assim, o líder não é aquele que fala, vão, é aquele que fala, vamos. E Jesus foi um exemplo de grande líder, que eu acho assim, o modelo máximo de liderança. Você vê que em alguns momentos ele tinha que dar uma chamada, né, nos apóstolos ou nas pessoas que o seguiam, aquela multidão toda. Você imagina uma multidão te seguindo, você sendo o chefe de um grupo de 5, 6, sei lá quantas mil pessoas. Mas tinha momentos em que ele tinha que ser humilde, ouvir. E um líder também precisa ter momentos de solidão, de introspecção, para poder refletir e ser um bom líder. Agora, acima de tudo, ser humilde, que foi o exemplo maior que a gente teve de Jesus de humildade. Nunca deixou de ser humilde e tem um gesto, acho que máximo, que quando ele lava os pés dos apóstolos, num gesto realmente de humildade. Eu pergunto para o chefe que está assistindo o programa se ele lavaria os pés dos seus funcionários. Então, assim, faz uma reflexão.
o líder ele está ali para servir aquela equipe, para motivá-la, para extrair o melhor. Eu acho interessante um líder assim nato. Outro dia eu estava na escola e observei uma menininha, estava esperando meus filhos saírem do colégio, observei uma menininha que ela andava e tipo um grupinho de meninas atrás dela, sabe? E ela ia para lá, todas viravam juntas. E eu falei para o rapaz da portaria, eu falei assim, essa é uma líder nata, né? Desse tamanhozinho ela já está... Mas ela não estava assim, vamos para lá. Não, ela ia e as meninas iam atrás. Porque ela tinha um espírito de liderança. Tem gente que tem essa vocação para liderar, outros não têm e acabam virando. Então, vão ter que correr mais atrás. Mas o líder, ele tem essa figura de humildade, de servir o outro, de oferecer os recursos e descobrir talentos. Porque, às vezes, a pessoa não está executando bem o trabalho porque ela está no local errado. E a função do líder é diagnosticar isso. Olha, você aqui não está dando certo, vamos tentar em outro lugar. Esse é um bom líder. Agora, voltando à questão, assim... das principais gafes que eu vejo no trabalho, tem uma que... perguntar isso agora, deve ter, nossa... Tem muitas, mas assim, uma que eu acho que incomoda muito é a pessoa que dá muita intimidade. Ela chama o colega de amor, meu amorzinho. Assim, eu sou casada, mas isso me incomoda absurdamente, mesmo se eu fosse solteira, porque dá uma intimidade para você que você não deu às vezes. Mas é o jeito da pessoa. A gente tem que ter reverência para tratar as pessoas, né? Assim como tem gente que não gosta de ser chamada de senhora, e é uma bobagem, senhora parece que eu sou velha. Não, mas é uma reverência correta. Você é uma mulher casada, você tem que ser tratada como senhora. Por exemplo, eu acho um absurdo quando alguém fala comigo assim, ô menina, gente, eu sou uma senhora e com quase 40 anos, deveria ficar até lisonjeada, né, menina, mas... menina mostra uma falta de respeito no trato com as pessoas. Claro. A gente tem que ter um respeito nesse trato. Então, muito cuidado ao tratar seus colegas para não dar aquela intimidade de... intimidade extra do que foi dado. E o pessoal que assobia chamando, ô, fulano, vem cá. Nossa, sem comentar. As pessoas têm nome para isso, né? E você pode esquecer o nome. Você pode chamar a pessoa... desculpa, eu esqueci seu nome. Sim, Jean, sabe? Eu posso... Ou então jovem, o senhor, né? Agora, Janaína, tem uma questão também que quem entende um pouco de consultoria de imagem sabe que a forma que você se veste diz muito sobre você. Meu Deus, você vai tocar no assunto então, aí. eu queria saber sobre isso. A forma de se vestir no trabalho, no ambiente de trabalho, se você quer passar uma seriedade, se você quer passar um respeito, às vezes mulheres que trabalham no meio de muitos homens. Fala um pouco sobre essa questão. Sim, ontem eu estava comentando isso com uma amiga, ontem à noite, Lisana, talvez ela esteja assistindo, e ela falava disso, assim, de algumas pessoas no trabalho vão, assim, mulheres vão com roupa provocante mesmo. Vou até te interromper, porque você está falando de roupa. E alguém já comentou. Alguém já comentou aqui, a Roberta Castro mandou assim, Janaína Depine, você está linda no De Tudo Um Pouco, como obrigada. sempre, elegante sempre. Verdade. Beijos para você, ou seja, está elegante no trabalho. Tá com a roupa adequada. Roberta. Com a roupa adequada. A Roberta é suspeita, porque eu gosto Roberta dela. queridaça, Deus abençoe. Beijo para ela. Toda a família Castro. A família Castro toda, abençoada. Pois então, essa questão da vestimenta é fundamental. Às vezes a mulher é muito bonita, ou ela tem um corpão, e ela quer talvez mostrar esse atributo. Valorizar o produto. Valorizar o produto. Mas, veja bem, eu falo assim, você no trabalho, você tem que se destacar pelo que você está contratado para fazer. O que você faz ali? Então, é isso que você tem que chamar a atenção? Não é, né? Não é pelo seu corpo, não é pelo seu belo colo, nada disso. Então, muito cuidado com a escolha das roupas. Isso atinge mais as mulheres, porque o homem acaba tendo uma vestimenta mais padronizada. A mulher acaba tendo um leque muito variado. Por exemplo, agora, pegando quem está antenado na moda feminina, está na moda o top cropped, lá, que é uma como se fosse uma mini blusa que, em vez de aparecer a barriga, aparece o estômago. Aparece bem aqui em cima. Bem aqui, uma faixinha. Vocês estão me olhando com cara de quem não estão nem entendendo o que é isso. Tem um rasgo Não, na assim, blusa? Como se fosse um topzinho. E aí, às vezes, a saia ou a calça... Na cintura. Na cintura. Então aparece o só a estômago. faixa do estômago. Está na moda. Então, você olha as revistas de moda, eles tentam te vender isso como um ideal de uma coisa bacana. Mas, meninas, Aquela famosa mulheres, calça santropeito, é mais ou menos? mas o detalhe é a blusinha. Meninas, isso não é roupa para trabalho. Quer dizer, eu já acho que não é legal hora nenhuma, mas não é ideal para o trabalho. Então, muito cuidado com o que está na moda. Nem tudo que está na moda pra gente, né? E não é adequado ao trabalho, especialmente. Exatamente. E a mulher tem que pensar o seguinte, eu já vi casos de mulheres que trabalham na área comercial, que lidam com clientes e que, de propósito, se veste de uma maneira mais provocante
para fechar alguns trabalhos. Então, assim, isso é o cúmulo, para mim, é uma prova de que você está se vendendo, testificando que você... o seu atributo é a sua beleza, o seu corpo, e não sua capacidade, sua inteligência. Então, as mulheres devem valorizar muito mais a inteligência. Exatamente, acho que você falou tudo. E é interessante ver que uma pessoa faça isso, eu sei que isso é comum, mas é assustador ser tão comum, porque a pessoa, na verdade, ela está se vendendo. Esse é o preço que você tem que pagar para conseguir um cliente, então mude de emprego. Deixa eu tocar no assunto agora, Janaína, que é um assunto muito recorrente nas empresas, que é o famoso ar-condicionado. O ar-condicionado acho que vai ser uma briga eterna entre homens e mulheres, né? Porque os homens gostam de um ar-condicionado e a mulher não gosta. A etiqueta é o cavalheirismo, os homens querem defender, né? Olha lá, você vê como tem desculpa. Legislou em causa própria. E há uma grande... Até uma vez eu geri uma equipe lá em São Paulo e eu tive que reunir as mulheres. Para tratar do ar-condicionado. Para tratar do assunto. Por quê? Porque as mulheres ela têm a facilidade de ir com alcinha, às vezes vai com uma blusinha onde fica... É um pouco mais arejada, sempre mais arejada do que os homens, né? Porque os homens sempre... Ambiente de trabalho é camisa social e gravata, então você fica sempre mais engravatado. E eu tive que conversar um dia com elas e falei assim, olha... eu entendo que às vezes o ar-condicionado fica muito forte, mas às vezes trazer um casaquinho pro trabalho é importante, porque às vezes é porque está muito exposto, né? E o ar realmente deixa muito gelado, congelado. Às vezes aqui a gente está aqui no estúdio que precisa do ar-condicionado por causa da iluminação, aquela coisa toda, a gente fica bem gelado. Queria que você falasse a sua opinião sobre o ar-condicionado, porque isso para mim é um dos maiores tabus de trabalho, né? Quem está numa equipe tem que achar um senso comum. Um equilíbrio. Um equilíbrio. Então, é natural isso, que os homens sintam mais calor, e você vê isso assim num casamento, né? Geralmente o lado que está coberto é o da mulher e o lado que está descoberto é o do homem. Geralmente é assim. O problema é quando tem ar-condicionado no quarto. É um problema. A mulher parece estar dormindo no inverno, na Suécia, e o homem está no Brasil. Mas o interessante isso do trabalho é primeiro combinar com aquelas pessoas daquele ambiente, daquela sala, que temperatura a gente vai deixar. Achar um senso comum. Isso, se é geladinho, tá gostoso, então tá, mulheres, aproveitem para ir de blazer, elas vão ficar mais elegantes no trabalho. Porque você falou da regatinha, também não é roupa adequada para o trabalho. Claro. A gente fala assim, quanto menos você mostrar de pele, melhor. Isso não é puritanismo, gente, veja bem. Isso é para você ter uma postura profissional. Para você não estar conversando com um homem e ele, em vez de olhar para você, está olhando para onde não deveria. Aí você fala, nossa, aquele homem é safado, ele não para de me olhar. Mas veja bem, você está com o decote desse tamanho, até eu que sou mulher, não tem como não ver. Né? Então, assim, o que você está chamando a atenção para isso? Então, no caso do trabalho, do ar-condicionado, é a mesma coisa. Vá com uma roupa elegante, confortável, de acordo com a sua função, porque eu sei que tem profissões que exigem um vestuário mais formal, né? Vamos supor, advocacia, um vestuário mais formal. Publicidade é um vestuário mais descolado, para mostrar justamente essa criatividade. Então, cada função profissional vai ter um tipo de roupa. Mas vamos pegar uma secretária. Quanto mais discreta ela tiver, melhor. Para não ouvir cantada, que ela não quer ouvir. Talvez a pessoa está em casa, não, mas às vezes eu quero ouvir. Então, você vai ter que correr esse risco de aguentar coisas que você não vão te agradar. Né? Então, assim, se você quer que te conheçam pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, deixe isso aflorar e não o contrário. Né? O seu corpo, isso tudo você mostra para a pessoa específica que te interessa. É verdade. Pronto. E encerrou o assunto. Outro ponto interessante, a gente falou aí do ar-condicionado. Outra coisa interessante, eu estava falando da pessoa que trata com intimidade e esqueci de falar dos e-mails. Porque muita gente trata com essa intimidade nos e-mails e coloca assim, beijos, um beijo grande para você, encerra e-mail assim. Beijo no coração. Beijo no coração. Beijão. Beijão. No e-mail, gente, não tem jeito, você tem que tratar com um pequeno formalismo. Porque o e-mail, ele é a nossa antiga carta. Então, se você escrever na carta atenciosamente, no e-mail vai atenciosamente, ATT, abreviado, ou então cordialmente, ou até se é uma pessoa que você fala muito e já tem um grau de liberdade, um abraço, um grande abraço. Mas beijo, numa relação homem e mulher, soa que alguém está querendo um pouco de espaço a mais. Talvez até não seja um hábito, mas está na hora de rever esse hábito. Porque esse hábito dá margem a outras interpretações. Então, a gente tem que prezar por não gerar dupla interpretação. Talvez para você foi criado escrevendo sempre um beijo, um beijo, um beijo, para você seja uma coisa do cotidiano. Mas eu que não sou acostumada com isso, posso falar,
que estranho, me mandou um e-mail mandando um beijo. Será que está querendo algo comigo? Vou começar a pensar coisas que não deveria. Então, é muito importante a gente ter uma postura sem intimidade demais no trato com as pessoas. É claro que, às vezes, as relações, elas evoluem, a pessoa vira seu amigo, mas aí você tem que tomar esse cuidado nesse trato.